pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente a mais um vídeo, dessa vez a revisão com spoilers, e vou até tentar não me alongar muito durante a apresentação, porque vamos ter muita coisa para poder abordar neste vídeo. Vocês sabem bem disso, em Earthrise nós tivemos muito conteúdo, novos personagens, coisas que eu acho coisas válidas, né, a serem comentadas aqui neste vídeo. Então vamos iniciar. Inicialmente eu não quero falar muito da história, vou falar de forma breve. Eu gostei da história, achei a história mais interessante, muito mais complexa em relação à história da primeira temporada, o Cerco, o Seed, com vários conceitos diferenciados, pegando vários elementos já existentes na franquia e aprimorando, trazendo de forma original para as mídias audiovisuais, coisas que não tinham sido vistas anteriormente em alguma série. Essa história da segunda temporada foi uma história que eu particularmente amei, é a minha história favorita das séries até o momento. Earthrise, querendo ou não, fez com que a trilogia War for Cybertron se tornasse a minha série favorita, ela é até o momento. Claro que pode ser que Kingdom seja muito ruim, isso acabe, não seja mais, mas eu torço para que não. Eu espero que Kingdom seja algo muito interessante. E a forma como ela é encerrada no 6º episódio, né? Lembrando, 6 episódios é uma correria que funcionou com Earthrise. Eu estava duvidando, sendo bem honesto, eu estava duvidando, mas funcionou perfeitamente com Earthrise, de vez em quando correndo um pouco mais, mas isso daí é completamente compreensível. A exploração de conceitos não foi jogada pro lado, não, foi muito bem aproveitada. E a forma como encerrou, bom, eu particularmente amei. Eu acho que todos vocês estão interessados em saber mais dos personagens, né? Então vamos falar aqui um pouco dos personagens que tiveram mais destaque, mais relevância aqui nessa segunda temporada, no Nascer da Terra. Vamos iniciar, claro, com os Autobots, com o Optimus Prime, que nessa segunda temporada nós podemos ver uma evolução dele, com mais maturidade, lutando mais também. Inclusive as lutas nessa segunda temporada estão muito mais interessantes do que a primeira. A primeira era uma coreografia meio desleixada, mas aqui não, aqui é uma coisa diferente. É muito legal sim. E o Optimus Prime dá pra ver que ele é mais maduro, ele demonstra mais sentimentos em relação ao Megatron, em relação a Elira, em relação ao próprio Alpha Trial, e toda a situação que está em Cybertron, você vê que ele se culpa, ele se sente culpado de Cybertron estar naquele jeito. Ele tenta tomar as providências necessárias e ele é um cara em constante evolução, e a gente vê isso daí muito bem aqui nessa segunda temporada. A Elira One também, mesmo padrão de Seed, não mudou em quase nada. Eu até posso notar uma evolução dela em relação aos Decepticons, porque ela vê toda aquela situação caótica em Cybertron, com o Megatron mandando matar os seus próprios soldados. Ela vê aquela situação, ela se sente comovida, ela tenta ajudar os Decepticons acabam se juntando a ela, né? Tem aquele trio dos Refractors, que são muito legais a temporada inteira, né? E dá pra observar também essa evolução dela como líder, essa ascensão da Elira One como líder do esquadrão cybertroniano. E claro, também acho que vale a pena comentar sobre o esquadrão cybertroniano no geral. Jetfire, basicamente, ele teve seu destaque reduzido. Ok, não vou reclamar disso, acho plausível. Ele teve, assim, uma evolução notória, muito visível, de fato, na primeira temporada. Foi um cara muito bacana que eu não acho que precisava manter aquele foco nele na segunda, mas claro, não deixar ele totalmente de lado. Não foi o que aconteceu, não deixaram ele totalmente de lado. Ele tá lá, ele participa, mas não é aquele foco que ele teve na segunda temporada. Perdão, na primeira temporada. Já o Red Alert e a Chromie tiveram uma espécie de foco do Jetfire, só que dividido. Muito mais pro lado do Red Alert, na minha visão. O Red Alert ficou muito mais legal do que era na primeira temporada. E na primeira temporada eu já gostava muito do Red Alert. Eu comentei isso aqui na revisão de Seed, né, o Cerco. E a Chrome, ela também tem seus momentos de destaque. Um pouco, né, uma quantidade de diálogos inferior em relação aos outros três. Mas ela também, você nota a presença dela. Ela como atiradora de elite. Ela acaba ajudando um grupo em determinadas vezes. Como é no final, quando ela liberta eles três, o pessoal, é porque ainda tinha um cogzinho repintado, né, e também tinha os Refractors, mas enfim, ela ajuda no esquadrão,
E é muito legal também ver a presença da Chrome, eu fiquei feliz com ela na segunda temporada. Bumblebee, também podemos observar mais do Bumblebee nessa segunda temporada. E você também nota a evolução dele como personagem. Você vê aquele cara ranzinza, rabugento, um pouco grosseiro de Seed, né? Quase que um pilantra de verdade. E em Seed você já observa uma evolução dele, ele se tornando leal à causa Autobot. Na segunda temporada ele vira verdadeiramente um Autobot, ele até pinta o símbolo Autobot no peito, ajuda o Optimus, se torna o segundo em comando da nave, da Arca, e se torna alguém muito relevante, muito querido. Ele acaba também demonstrando várias vezes preocupações com seus amigos da Arca. Ele comanda, ele conversa, tem uma interação legal com os outros personagens. Você nota a evolução dele também com o Optimus Prime. Ele de vez em quando dando as ordens, demonstrando também um cara capaz de liderar e também justificando o porquê dele ser o segundo em comando dos Autobots. Também achei isso daí muito legal. Agiu sim de uma forma super natural, não foi algo forçado de uma hora pra outra, não exigiu o desenvolvimento dele, e desenvolvimento que a gente acompanha desde a primeira temporada também ficou muito legal. O Wheeljack tá basicamente a mesma coisa da primeira temporada, só que melhor, tá aparecendo mais, tá conversando mais, tá demonstrando mais das suas invenções, o que ele é capaz de fazer pela equipe dos Autobots, e ele tá sempre demonstrando presença e é um cara muito legal nessa segunda temporada. Como eu disse, ele mantém o que ele é na primeira temporada e melhora e aparece mais ainda na segunda temporada. De fato, não vejo o que comentar muito do Wheeljack. Ele tem parte como seu plano quando ele vai invadir aquela estação espacial onde se encontra o Scorponok, que também é bem interessante, ele com aquela caixa de bombas, né? E é muito legal também ver a participação do Wheeljack, ele comandando a Arca, ele falando do Teletran One, falando dos experimentos, falando qual é a lógica, quais são os planos, o que os Autobots devem fazer para sobreviver, também é muito legal. A Arcee também, caramba, eu não tinha gostado muito da Arcee na primeira temporada, mas nessa segunda temporada ela também já demonstrou mais presença, ela vive conversando com o Wheeljack, com o Bumblebee, é uma personagem que você nota que ela tá lá, sabe? Não é alguns que ficaram ofuscados, infelizmente, como é o caso do Prowl, que eu só lembro de um diálogo dele na segunda temporada. E olha que na primeira ele nem apareceu tanto assim, eu queria ver mais do Prowl. Mas a Arcee foi uma personagem que me surpreendeu nessa segunda temporada. Ela já aparecia em posters, tal, já demonstrando uma presença, e a mesma coisa se repete aqui nessa segunda temporada. Ela tá lá toda hora, na maior parte das cenas, sempre junto com os Autobots, com o Bumblebee, com o Wheeljack, com o Optimus, sempre conversando, também mostrando sua interação com seus companheiros de equipe, também muito legal a parte da Arcee nessa segunda temporada. Eu notei bastante também, aí eu fiquei completamente feliz, mas uma participação mais interessante por parte do Ironhide. O Ironhide ficou muito legal, é uma visão diferente do Ironhide, mas não é ruim. Eu acho que é o Ironhide juvenil, como já havia sido dito pelo próprio showrunner. É uma versão do Ironhide juvenil. Ele tem aquela habilidade guerreira, você vê também que ele tem uma capacidade pra comandar. Ele tá sempre no comando da Arca, pilotando a Arca, também coisa que a gente pode ver um pouquinho na primeira temporada, onde ele infelizmente não teve muito destaque, nem conversou tanto. Aqui ele já fala bem mais, ele já demonstra mais da sua personalidade, do que ele é capaz de fazer pela sua equipe. Mostra um pouco dele também nas cenas de ação, mas geralmente é mais comandando a Arca e também dando ordens aos seus amigos, porque parece que ele também tem um cargo de comando dentro dos Autobots, coisa que eu também achei bem legal. Não vou dizer que foi uma evolução, mas foi uma caracterização diferente por parte do Ironhide, que não ficou ruim de jeito nenhum, é um tom mais jovem pro personagem, coisa que eu amei, Também tivemos uma participação muito impressionante por parte do Autobot Cog, que me deixou com uma grande vontade de comprar o toy dele, porque, cara, na primeira temporada eu já gostei bastante dele. A forma como ele se comunica, quando ele conversa com o Bumblebee, no episódio 4 ou 5, não tô lembrado, falando que, você é digno, ele na batalha, ele conversando com os outros Autobots, ele também mostrando presença na primeira temporada. E aqui, ele fica ofuscado quase que a temporada toda. Aí chega no episódio 5 e 6. 5 ele aparece só como mais de fundo, mas no 6, cara, valeu a pena. O Cog é o cara. Ele vê o Optimus Prime numa situação totalmente diferente, demonstrando suas emoções. O Optimus querendo assassinar o Megatron, e o Cog fica espantado com a situação. É sugado por um buraco na Arca e é levado até
aquela nave Fortune, se eu não me engano, o nome da nave dos mercenários, que é comandada por aquela Quintesson pilantra. E ele acaba indo lá, derrotando alguns mercenários, como o Bug-Bite e o Exhaust, e acaba comandando a nave, acaba assumindo o controle da nave, e isso daí é muito legal. Nisso que ele acaba tomando o controle da nave, ele tira a nave da posse dessa Quintesson, que eu já até esqueci o nome, ABS, não lembro o nome dela ao certo. Ele acaba salvando seus amigos, até que os seus amigos, por acidente, não sabiam que o Cog tava lá. Eles começam a atirar nessa nave dos mercenários. E aí ele acaba se descuidando, ele cai e é assassinado. Lamentavelmente, infelizmente. Mas eu acertei quem ia morrer, pelo menos. E pra poder finalizar, alguém que me surpreendeu pela forma como apareceu. Ele apareceu durante apenas um episódio, que foi o Skylynx. Cara, o Skylynx demonstrou toda a sua personalidade e ainda fez a gente sentir impacto por ele nas suas horas finais no episódio. Lamentavelmente, nos seus minutos finais, para ser mais específico, né? O Skylynx demonstrou uma forma diferente de Skylynx, na minha opinião. É um cara sedento por poder, arrogante, que queria a matriz da liderança, custe o que custar, que acabou evoluindo, conversou com o Optimus, mostrou pro Optimus o que ele deveria fazer, qual o rumo que ele deveria tomar, o que ele deveria fazer para poder vencer o Megatron. Foi uma visão diferente, eu gostei demais. E aqui nós encerramos a nossa lista dos Autobots, e agora vamos iniciar a lista dos Decepticons. Claro, já gostaria de iniciar a lista dos Decepticons com o próprio Megatron, que o Megatron também mostra um lado diferente, do qual não é muito bem explorado em Seed na primeira temporada. Parte do seu passado, junto com o Optimus, com o Ultramagnus, com o Alpha Trion, como ele era admirado e visto como um herói pela população de Cybertron quando ele lutava nas arenas, e também que foi nas arenas que ele acabou se corrompendo, ficando sedento por poder. Cara, é muito legal também ver esse lado do Megatron, e também como ele vai entrando cada vez mais na escuridão, ficando mais louco, e também demonstrando um certo afeto pela Elira One, justamente por ter um passado com ela, com o Optimus e com o Ultramagnus. Embora ele não demonstre muito sentimento pelo Ultramagnus, até mesmo porque ele conversa com a cabeça do Ultramagnus. Psicopata, tá loucão. E em um certo episódio ele até demonstra também uma relação de amizade com o Optimus, chama ele de meu velho amigo, eles se ajudam, e aí o Megatron volta ao seu estado de loucura, sedento por poder, e atrapalha a vida do Optimus. Starscream clássico, traiçoeiro, Decepticon pilantra que não vale nada. E nessa segunda temporada não é muito diferente. Nós já vimos um pouco do seu lado traiçoeiro na primeira temporada, com o Jetfire e até mesmo uma palhinha com o Megatron, mas nessa segunda temporada, o Starscream conseguiu se superar. Ele é um cara obcecado por poder, que manda explodir o seu próprio líder, né? Ele fala pros Decepticons, ele tenta matar o Megatron, olha só, é uma coisa bem Starscream. Não só isso, como ele tenta tomar o poder na frente do Megatron, naquela base que tá atravessando o portal, lá no espaço. Já esqueci o nome da base, mas é a base onde se encontra o Scorponok. E ele acaba falando assim: eu já apresentei o meu argumento, qual é o seu, Megatron? Aí o Megatron vai lá e dá um tiro nele, e ele sai gritando, cai. Eu achei muito engraçado a forma como ele é retratado. De verdade, um verdadeiro pilantra, um cara que só quer poder, não se importa com os outros. Ele até fala, os Decepticons estão sob nova administração. É muito legal, cara, é muito legal. É um Starscream que me lembrou, inclusive, muito o estilo do Starscream Animated, né? A forma como ele quer tomar o poder, até a relação dele com o Megatron. Cara, é uma coisa muito diferente do convencional. Diferente do convencional da forma como é retratado. Porque, claro, é óbvio que o Starscream vai ser traiçoeiro. Isso daí é a essência do personagem. Mas a forma como é retratada, o confronto direto, ele não sendo necessariamente um cara covarde de vez em quando, é um diferencial do Starscream dessa trilogia. E eu gostei muito, a dublagem dele também ficou uma coisa maravilhosa. Outro Decepticon que surpreendeu, cara, foi super inesperado. Eu esperava isso aqui pra Cyberverse, mas não aconteceu em Cyberverse. E ele dava indícios sobre isso daí em Cyberverse. Mas aconteceu em Seed. Em Seed não, perdão, na trilogia War for Cybertron, né? Eu me referi a Seed, mas agora é a trilogia em si. Shockwave, Shockwave é um traidor. Ele não está do lado do Megatron. Ele é um outro cara que quer poder, ele quer comandar os Decepticons. Ele é um cara corrupto que está desviando o poder que deveria ser
do Megatron para ele. Inclusive, ele já tem o seu próprio batalhão de Decepticons já separado em Cybertron. Ele que ocasiona o conflito todo nessa temporada. É tudo muito planejado, tudo muito bem friamente calculado. O projeto Nemesis é a ideia dele justamente para que o Megatron saia de Cybertron, para que ele possa se apossar dos Decepticons. Ele acaba dando a ideia de consumir mais Decepticons, coletar a sua Spark para poder conseguir poder e decolar a Nemesis, mas não era esse o propósito dele. Era fazer com que ele ficasse mais forte. Inclusive, após o Megatron ter saído do planeta, ele faz um comunicado falando que o Megatron ordenou para que todos fossem para a arena, né, aquele coliseu, pois eles estariam seguros, teria Spark, teria uma forma para poder cuidar de todos os Decepticons, mas não, ele atrai os Decepticons para que possa extrair a centelha deles e assim ficar cada vez mais forte e se tornar a criatura mais poderosa de Cybertron. E a gente vê isso quando ele batalha com a Elira One. É simplesmente uma coisa de louco. Quem gosta do Shockwave da IDW vai gostar desse. Nessa temporada nós também vimos mais do Soundwave e do Ravage. Nós não vimos o Laserbeak, infelizmente, mas sim vimos o Soundwave e o Ravage. Não vou dizer que Soundwave teve um destaque, caramba, é legal pra caramba. Não, mas ele aparece mais e na minha visão é satisfatório. A forma como ele é retratado, quando ele ajuda os Autobots eu acho engraçado. O próprio Ravage acordando o Starscream eu acho também engraçado. Mas é uma participação válida na minha visão. Falando dos vilões de forma geral, iniciando com os mercenários, eu adorei os mercenários, já achei muito legal. Gostaria de ter visto mais deles. Eu gostei bastante do Double Dealer, então queria ver mais dele. Ele aparece mais pro início e no final, mas no final já não é tão Double Dealer, ele é controlado pela Quintesson louca lá, que eu já até esqueci o nome. E essa Quintesson louca, cara, falando nela, é uma coisa louca, porque assim, ela tem um conflito de personalidade com os outros rostos, e ela acaba decapitando eles, ela mata eles, os seus irmãos. Cara, é uma coisa que eu nunca imaginei pra Transformers envolvendo os Quintessons, e ele tendo problema, crise de personalidade com ele mesmo que sejam criaturas diferentes, no caso, aquele negócio lá louco de Quintesson. É diferente, é muito legal, e é macabro quando você vê isso daí no segundo episódio, se eu não me engano, no segundo episódio. É muito macabro, é uma coisa diferente, e quando aparece ela arrancando, cara, é assustador, eu fiquei com medo de verdade. O Megatron eu já falei, então não vou citar. O Galvatron, ele não participou tanto, mas ele teve uma boa influência, eu acho isso daí legal. Ele causou um background para o Megatron, para motivar o Megatron a assassinar o Optimus Prime. Não estou dizendo que ele foi assassinado, mas deu essa motivação. O Megatron quer matar o Optimus Prime graças ao Galvatron. E a participação do Galvatron na série em si foi muito legal. Do Unicron foi muito mais o cara de background. Foi justamente o que motivou o Galvatron, alertou o Megatron. Enfim, teve várias coisas doidas. Agora o Nemesis Prime foi só uma visão mesmo. Não me sinto decepcionado porque já não esperava muita coisa do Nemesis Prime. Mas seria interessante, né, ter mais coisas relacionadas a ele aí, pelo menos pra terceira temporada. Eu acho que não vai acontecer, mas basicamente é isso. Sobre os Transformers que morreram, digamos que Sid tenha matado muito poucos Transformers para o meu gosto. Agora o Earthrise matou até demais, eu faço a lista aqui tranquilamente. Matou a Elira One, Red Alert, Chromia, Jetfire, aqueles 3 Refractors de Cybertron e mais alguns Autobots. Matou também, no caso falando apenas de Autobot, o Cog, né, o Cog foi dessa também pra melhor. E alguns 2 outros clones do Cog que foram mortos para o Scorponok. E basicamente é isso de Autobots que morreram. Ou seja, a equipe toda de Cybertron. Inclusive os Autobots lá estavam cuidando dos pacientes do Ratchet, né? Que não teve tanto destaque, mas apareceu de forma também satisfatória nessa temporada. De Decepticons, nós tivemos a morte do Spinster, uma possível morte do Shockwave, não dá pra saber. E também do Skytread. Basicamente são esses que eu me lembro. Eu acho que são só esses mesmo. Eu acho muito trágico a equipe toda de Cybertron ter morrido. Eu lamentei por isso daí, porque eu gostei muito do Red Alert, da Chromia, e da Little One, do Jetfire. Eu gostei muito deles e todos eles morreram. Se explodiram. Se sacrificaram. E talvez tenham levado o Shockwave junto com eles. Eu espero que não.
Não sei como vai ser isso daí retratado mais pra frente, mas basicamente é isso que nós temos da segunda temporada. Claro, com outras coisas a mais, mas mais do óbvio, sabe? Em questão de animação, coisa que eu já citei na parte técnica da revisão sem spoilers, então também não vou ficar citando neste vídeo. Teve personagens que deixaram a desejar, como o próprio Barry Cage, queria ter visto mais do Barry Cage, do próprio Thundercracker, queria ter visto mais do Thundercracker, mas infelizmente não aconteceu. Do Round, que fala uma ou duas frases durante a temporada toda. Do Prowl, que só fala uma frase durante a temporada toda. O Ratchet, tudo bem, eu entendo o destaque que deu pra ele já na primeira temporada, então também já não vejo como necessidade. E outra, o Ratchet tá muito mais leal à casa Autobot. Ele chama o Optimus Prime no último episódio de senhor e tudo mais. Eu achei legal essa relação, né, que foi construída com o Ratchet também. Bom, pessoal, basicamente esse é o vídeo. Espero que todos vocês tenham gostado. E agora vamos aguardar por Kingdom, né? Kingdom que vem aí em 2021. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se inscreva no canal para mais vídeos como este. E claro, ative o sininho para poder receber as notificações. Eu vou ficando por aqui e agradeço por você ter assistido até aqui. Valeu e falou!